Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui exemplos de 3 diferentes combinações de probióticos que a gente pode usar na nutrição esportiva, pensando em diferentes objetivos de utilização. Então, eu já falei para vocês algumas vezes aqui que quando a gente pensa na utilização de um probiótico, a gente tem que saber o para que a gente quer utilizar esse probiótico. Então, afinal, qual é o nosso objetivo em relação ao uso? Para que assim a gente consiga fazer uma boa escolha sobre quais são as espécies utilizadas ou qual a combinação que vai ser utilizada. Então eu vou, no vídeo de hoje, apresentar para vocês 3 diferentes combinações de probióticos pensando em diferentes fins de utilização, falando na nutrição esportiva. Bom, a primeira coisa é que quando a gente está falando de nutrição esportiva, a utilização desse probiótico não é normalmente pensando em diminuir um quadro de desbiose, como na maioria das vezes, na maioria dos casos, né? Quando a gente está pensando num contexto de doença, a gente pensa mais em tentar diminuir um quadro de desbiose. Num contexto esportivo, a gente está pensando na utilização desse probiótico com um fim no rendimento. Então, aquilo vai estar associado a uma melhora, de alguma forma, no que a gente pode ter, então, de geração, de substrato para a produção de energia, ou até mesmo diretamente em algo que tenha uma relação direta com a melhora do resultado ou do rendimento. E aí, a gente tem o quê? A gente tem uma das coisas que é uma preocupação, uma grande discussão quando a gente está falando de rendimento, que é a nossa capacidade de absorver nutrientes. Então a gente teve um trabalho, um primeiro trabalho, que mostrou a utilização de Bacillus coagulans sendo um micro-organismo capaz de melhorar a absorção de proteínas. Esse micro-organismo, eles contêm enzimas, então, que são capazes, né, de quebrar mais proteínas, então de fazer a quebra de proteínas e com isso melhorando então a absorção proteica. A gente tem 2 trabalhos com a utilização desse micro-organismo e eles mostram, os autores eles mostram que a gente tem uma melhora no rendimento de exercícios, por exemplo, de força e potência com a utilização do Bacillus coagulans. Uma outra combinação foi utilizada pensando, quando a gente está falando daqueles indivíduos que são vegetarianos, então, a gente sabe que existe uma discussão acerca do pool de aminoácidos que pode chegar, a velocidade que isso chega quando a gente está falando de pessoas que utilizam proteína de origem vegetal. Um trabalho, então, mostrou que a utilização de lactobacilos para casein foi eficiente em melhorar o pool de aminoácidos com a utilização de uma proteína de origem vegetal depois de um período de utilização desse probiótico. E aí, indo para um contexto um pouquinho diferente, quando a gente está falando então de modalidades, né, ou de práticas que são ou de longa duração ou de maior intensidade, os carboidratos se fazem de grande interesse, são bastante importantes. E a gente tem um trabalho que mostra então uma melhora na absorção dos carboidratos com a utilização de lactobacillus, é uma combinação. Lactobacillus acidophilus, bifidum bifidum e bifidum animalis subespécie lactis. Esse foi o trabalho do Jamie Pugh, e o Pugh ele demonstra que a gente tem, depois de um mês de utilização dessa combinação, uma melhora, na verdade, uma maior agilidade na chegada dessa glicose para que ela seja utilizada para a produção de energia, o que se faz bastante interessante quando a gente está pensando nesses exercícios que eu citei. Então, ou mais longo ou bastante intenso. E eu acho que é interessante colocar, eu quis trazer aqui para vocês, quando a gente está falando na absorção de nutrientes, porque isso já é algo que está no último consenso, então, de nutrição esportiva, sendo apontado como uma das possíveis utilizações de probióticos na nutrição esportiva, além de que melhora de sintomas de infecção no trato respiratório superior, ou diminuição de sintoma gastrointestinal, ou até mesmo alterações subjetivas em relação à ansiedade, estresse, melhora de qualidade do sono e etc. Bom, então agora vocês já têm aí com vocês 6 diferentes combinações de probióticos para que vocês utilizem com este fim, pensando em melhorar a absorção de proteínas, pensando em melhorar um pool de aminoácidos quando a gente está falando de alguém que é vegetariano, ou melhorar a absorção de carboidratos. Acho interessante, né? E quis trazer esse contexto da proteína, uma vez que a gente sabe que há uma necessidade proteica maior quando a gente está falando de idosos, de indivíduos que são ativos, mas que um excesso de consumo de proteínas também não está associado a uma boa saúde intestinal, e o probiótico talvez pode ser sim uma estratégia que auxilia a gente a encontrar um meio termo entre esses 2 fatores. Bom, me conta aqui o que você achou do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que agregue na prática clínica de vocês ou no dia a dia de vocês. Deixa aqui um comentário para mim e me conta o que vocês acharam.